Esses seres, eles são da matéria ou da antimatéria? Tem dos dois. É muito complicado. Em tese, esses governos todos têm essas informações, mas quando eles próprios entrevistam esses seres não sabem explicar nada. Porque eles não têm uma compreensão razoável. Eles são, em algum grau, retardados, se comparados com a compreensão humana. Porém, são tecnologicamente muito mais avançados. São nerds. Põe nerds nisso aí. Entendi. Veja bem, se a gente olhar no estudo das síndromes e dos transtornos mentais, que nós humanos somos obrigados a conviver com eles, né? Existe no âmbito desse estudo o chamado savant. Savant é um tipo de transtorno de espectro do autismo altamente avançado, mas as figuras são geniais, ainda que sejam incapazes de escovar os dentes, de limpar fazer sua própria higiene. Tem um livro, um filme formidável chamado Rain Man, que é Dustin Hoffman e Tom Cruise, em que Dustin Hoffman fazia o papel de um... E aquele cara era um personagem real. O cara escutava uma ópera, decorava tudo, baixava uma vez. Lia um livro, decorava o livro inteiro. Mas não ia ao banheiro sozinho. Então, assim, os nerds que você está falando aí é um pouquinho mais complicado, porque, de fato, há uma afetação que retarda o entendimento de todas as espécies de seres extraterrestres do nosso universo e extrafísicos desse universo vizinho, se isso que eu estiver dizendo estiver correto. Sim. Em tese, só nós humanos teríamos a condição de tentar entender livremente as coisas. Por isso que esses seres todos estão vindo para cá, porque nós somos a pérola da... E qual o detalhe? O detalhe é que, como eu disse, você pode entrevistar esses seres à vontade. E tem várias entrevistas deles gravadas aí. Mas eles não dizem muita coisa, não sabem. Mas quem são? São vários tipos de seres. Mas compreender, eles não compreendem. Essas notícias que eu estou escrevendo e falando em palestras, em tese, é a explicação para... Ou seja, os governos terrenos têm as informações, mas nenhum dono de informação de governo compreende o que é que está vendo na Terra. Eles sabem que tem um monte de extraterrestre vindo para cá, está todo mundo pé de guerra, a turma está entrando pelo Sol, a turma do universo vizinho transformou a nossa estrela do sistema solar num portal. Eles entram por lá. Os governos da Terra sabem disso porque eles têm o Sol, que é um satélite vigiando o Sol 24 horas, e as imagens estão disponíveis na internet o tempo todo. Eles sabem, mas não sabem o que é que diabos tem gente vindo lá de fora para cá. Eles são refugiados. Em tese, sim, está tendo de tudo. Mas é um sistema de cooperação ou Salve-se quem puder. É? Então, assim, entre alguns governos da Terra e algumas dessas raças há um sistema de cooperação, sim. Nada ético, mas vários ou seja, aposentados, militares aposentados dos Estados Unidos, Clifford Stone, Bob Dean, são vários. Falam exatamente dessas coisas todas, revelam documentos, e hoje as autoridades não mais negam. Como eu disse, um ex-ministro do último governo de Israel falou isso mês passado, que Israel e Estados Unidos, durante 40 anos, lidaram uma parceria com seres extraterrestres. E eles dizem claramente que a agenda de interesse dos humanos é pegar tecnologia. O que eles não dizem é: ok, os ETs estão dando isso em troca de quê? Esse é o problema. É o quê? DNA humano. Nós somos a joia da coroa. E DNA humano de ser abduzido, e tem muitos humanos que foram abduzidos nesses acordos, mas esses ETs sabem que um humano que é retirado à força da Terra, quando ele chega em algum lugar aí, ele murcha.
o DNA dele não... É igual você fazer um transplante de um órgão e o corpo que recebe o órgão rejeita. O DNA humano, ele serve como a joia da coroa. Digamos, nos seus 28.869 genes, na área HR1, tem lá um genótipo chamado GG, que é o da gentileza. Esse genótipo da gentileza, se você pega os fósseis de Homo sapiens que viveram há 13 mil anos, eles não têm. Mas de 12 mil anos para cá tem. Então implica dizer que algum ser humano inventou de ser gentil em algum momento há cerca de 12 mil anos e influenciou outros ou outras e uma transaram e passaram o genótipo GG para alguém e hoje um terço da humanidade. Passou pelo teste tem o GG. Adaptabilidade, né? Outro um terço é AG, ou seja, mais ou menos gentil, mas tem um terço que é nesse lugar do genótipo, tem lá o AA, que é grosseria total. Ou seja, não é Deus que inventa isso, somos nós humanos que aos poucos vamos evoluindo ou não. O extraterrestre, ele não tem a menor noção do que é isso. Aí quando ele vê, não é nem um ser humano, é um mamífero irracional cuidando de um outro mamífero, zelando por uma... Né? Isso chama-se ressonância límbica. Sense8 é uma série maravilhosa que tem aí no Netflix que mostra exatamente uma situação humana, mas baseada na ressonância límbica dos mamíferos. Os mamíferos têm uma linguagem não racional que faz com que uma elefanta sinta o que outra elefanta sente. Se ela está doente, ela tenta ajudar, eles sentem. Até as árvores têm um sistema de comunicação. Até as árvores têm um sistema de comunicação pelas raízes. Esses seres lá fora, eles detectam isso e vêm aqui tirar os genes. Não só de humanos, mas inclusive de botânica também, porque a Terra é o laboratório, um dos mais avançados, é um dos últimos, é o mais recente da genética, entre aspas, do jogo, do genoma do criador caído que foi jogado nos mundos para ver o que é que dava, né? Toda a vida que surgiu aqui na Terra surgiu há 3,8 bilhões de anos atrás. Quando, numa poça d'água, assim que a Terra parou de ser uma bola de magma e se esfriou, surgiu as rochas, né? Surgiu água, que também ninguém sabe de onde veio, e aqui caiu uma gotinha de um ácido, é o DNA, que já chegou todo organizado, com milhares de genes, compondo receitas de corpos que foram surgindo aos poucos, quando os unicelulares, há cerca de 540 milhões de anos atrás, se transformaram em pluricelulares e a evolução de corpos complexos começou. É a mais recente. Então o ET vem, fica louco pelo genótipo GG de um ser humano, aí ele quer tirar, para levar a gentileza para a raça dele. Eu estou dando um exemplo aqui. Mas ele tira, rouba o humano, tira, aí coloca e não funciona. Por que não funciona? Porque o ser humano tem que dar. Se for roubado e o ser humano perder a noção de dignidade, se sentir ultrajado, estuprado, não vai. Não funciona. E isso eles estão notando de 2018 para cá, das informações que eu tenho. A reintegração cósmica da Terra, ou seja, a reintegração dos humanos que estão isolados de castigo da convivência cósmica, vai permitir que nós humanos compreendamos isso. Por isso é importante saber disso, para o nosso nível de compreensão se tornar adulto, para que nós humanos possamos dar, aí sim, a transferência genômica, uma espécie de uma terapia genômica. Nós já temos a CRISPR, que substitui um gene formado por vários códons. Então você pode substituir a base nitrogenada de um certo códon, de um certo gene. A edição de genes, né? Então, assim, esses caras agora sabem que não adianta roubar ser humano, como foi feito o tempo todo em acordo com os governos da Terra. Então vai acabar a abdução agora. Acabou essa... Não, porque tem umas raças que ainda não sabem disso e são muito ignorantes e vão continuar a pegar por outros motivos, mas as mais informadas já sabem. Por isso que a reintegração da Terra ao intercâmbio cósmico é inevitável.